tarde. Um auditor da Receita Federal e um empresário foram presos aqui em São Paulo em mais uma fase da Operação Zelotes. A repórter Tássia Sena tem mais informações pra gente. Os dois presos hoje já eram investigados na operação e a Justiça considerou necessárias as duas prisões, já que soltos eles poderiam ocultar ou destruir provas. O auditor da Receita Federal, Eduardo Cerqueira Leite, e o advogado Mário Pagnozzi eram tidos como cérebros do grupo que é acusado pelo Ministério Público Federal de pagar propina para o Bank Boston sonegar impostos no Brasil. Ao todo, a operação até agora conta com 16 ações penais e 92 pessoas denunciadas. A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015 e investiga um rombo bilionário nos cofres da Receita Federal por meio de sonegação de impostos a partir de manipulação das decisões em processos junto ao CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A filial brasileira do Bank Boston foi comprada pelo Itaú em 2006. O esquema pode ter gerado prejuízo de 509 milhões de reais aos cofres públicos, dinheiro que deveria ser pago ao fisco em forma de imposto e multas. Eduardo Cerqueira Leite é um dos réus em ação penal por corrupção na Receita Federal e no CARF. Ele é investigado em 3 processos administrativos e pode ser expulso da Receita. Segundo a Procuradoria da República, as investigações revelaram que os valores pagos ao escritório de Mário Pagnozzi chegavam aos demais integrantes do esquema por meio de empresas laranja. Olha, nós procuramos as defesas dos presos na Operação Zelotes, mas eles ainda não se manifestaram. E durante essa última madrugada, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam a fazenda que pertence à MMX, a empresa de Ike Batista, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o MST, cerca de 200 famílias estão na fazenda da empresa de Ike Batista, que estaria em recuperação judicial. Em sua página no Facebook, o movimento afirma que Ike, preso, acusado de corrupção, responde ao processo em prisão domiciliar dentro de sua mansão. Enquanto isso, os trabalhadores brasileiros continuam sofrendo com o desemprego, a falta de moradia e de acesso à terra. As invasões fazem parte da Jornada Nacional de Lutas que o MST realiza anualmente para pressionar o governo federal em favor da reforma agrária. O movimento também ocupou uma área do projeto do perímetro irrigado Santa Cruz de Apode, no Rio Grande do Norte, que foi viabilizado pelo ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, preso em junho deste ano, quando ele era deputado federal. E o governo federal afirmou que a suspensão do aumento de tributos sobre a gasolina, o diesel e o etanol, determinada na terça-feira por um juiz de Brasília, causa um prejuízo de 78 milhões de reais por dia. O argumento é citado no recurso da AGU, a Advocacia Geral da União, com base em informações repassadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Na semana passada, o governo elevou a alíquota de PIS/COFINS que incide sobre os combustíveis. Com o reajuste, o preço da gasolina, por exemplo, teve alta de 41 centavos por litro. Sem a receita prevista com o aumento do imposto, o Tesouro Nacional argumenta que vários programas do governo podem não ter continuidade. E isso envolve o Ministério da Saúde, programas de segurança pública e até o Bolsa Família. A decisão que suspendeu o aumento dos impostos é provisória e vale para todo o país. E o tempo seco continua mantendo os dias ensolarados aqui em São Paulo. Só que sem chuvas, a umidade do ar fica baixa e a qualidade comprometida por causa do acúmulo de poluentes. Os índices de umidade hoje estão entre 20% e 30%. Quando será que volta a chover por aqui? O ar continua muito seco em boa parte do país, inclusive aqui em São Paulo. E não há previsão de chuvas por aqui nos próximos dias. Como a gente vê no mapa, teremos um pouco mais de nebulosidade pelo interior, mas nenhuma chance de chuva, muito pelo contrário. Teremos mais um dia de friozinho na madrugada e muito sol à tarde, com calor em várias cidades. A máxima bate na casa dos 30 graus em Votuporanga, dos 29 em Presidente Bernardes e dos 28 graus em Presidente Prudente. No centro-norte faz até 29 graus em Ribeirão Preto e também em Araraquara. No litoral um pouco mais fresquinho, 25 graus em Caraguatatuba e 24 graus em Santos.
Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na região metropolitana? Nessa madrugada, mínima de 9 graus e máxima tarde de 24 graus. Aí na sexta-feira, temperaturas entre 9 e 23 e no sábado a máxima prevista é de 24 graus. Sobre a chuva, segundo a meteorologia, elas só devem voltar a atingir a capital no final da próxima semana. Enquanto isso, tempo firme por aqui. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos agora com a sua participação aqui no Gazeta News, é o Gazap. A denúncia de hoje é sobre um buraco que virou pegadinha para os motoristas da zona oeste da capital. O buraco ali no bairro Alto de Pinheiros aparentemente está tapado, mas quando o motorista passa tem uma surpresa nada agradável. Quem fez o flagrante foi João Paulo Antunes Baleizão. Essa é a Avenida Professor Fonseca Rodrigues e o motorista ou motociclista que passa por ali mal consegue enxergar o buraco. O João Paulo conta ainda que esse problema já está ali há mais de um mês. Você também quer ajudar a resolver um problema do seu bairro? Grave um vídeo e mande aqui pra gente. Se tiver qualquer dúvida de como fazer a gravação, acesse o nosso site, porque lá está o passo a passo. Só não se esqueça de fazer a gravação com o celular na horizontal. E o número você já conhece, é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Então, participe! Olha, a Prefeitura Regional de Pinheiros disse que uma equipe vai fazer uma nova vistoria no local até a próxima quinta-feira. Eles vão avaliar a situação e prometem definir um cronograma para executar a obra. E um prédio histórico na zona sul de São Paulo é dedicado às memórias do Corpo de Bombeiros. O local já foi um quartel da corporação e agora guarda lembranças e curiosidades de quase 140 anos. O casarão, erguido nos anos de 1920, já foi um quartel. Em 2005, o prédio, tombado pelo órgão de patrimônio histórico, ganhou a função de guardar a memória. O acervo reúne 170 peças que mostram a evolução dos equipamentos usados nos resgates. O escafandro de 1931 auxiliou os bombeiros nos trabalhos demorados debaixo d'água até os anos de 1980. O aparelho pesa 80 quilos. Por meio de uma mangueira, o mergulhador recebia o ar da superfície e com um cabo ligado ao telefone, era possível falar com o operador que ficava no barco. Achei muito interessante o formato deles, as coisas que eles utilizavam, os comunicadores aqui, muito legal. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi criado por força de lei logo depois que um incêndio destruiu parte da Faculdade de Direito, em 1880. A corporação, que hoje tem 10 mil integrantes, começou com 20 homens, munidos apenas de baldes e machadinhas. Naquela época, o alarme dos incêndios era dado por meio dos sinos das igrejas. E o carro que os bombeiros usavam era igual a esse daqui, olha. Uma espécie de charrete puxada por cavalos. E aqui, nesse barril, era levada a água para conter o fogo. A população chegava perto do caminhão, formava-se uma fila indiana e de balde em balde, com a água dentro, extinguia-se o fogo. Não existiam as mangueiras ainda. O museu guarda ainda fotos dos bombeiros em ação, em salvamentos do dia a dia e durante grandes tragédias, como o incêndio no edifício Andraus, em 1972, e no Joelma, 2 anos mais tarde, no qual 187 pessoas morreram. As visitas ao Centro de Memória do Corpo de Bombeiros podem ser agendadas por e-mail ou pelo telefone 5083-9339. O espaço funciona de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Você fica agora com Gazeta Esportiva e a gente se vê amanhã, ok? Tchau, tchau!